Jesus. Vamos de palavra de Deus, povo de Deus. Vamos entrar na terceira igreja da Ásia Menor. Que igreja é essa? Pérgamo. Igreja de Pérgamo. Já falamos de Éfeso, né? Já falamos de Esmirna. Que coisa boa, Vandinho. É muito boa a palavra de Deus. Já falamos de Éfeso, né? Os 3 passos que Deus pediu para Éfeso, né? Ô Éfeso, não se esqueça de onde você caiu. Ô Éfeso, não se esqueça do primeiro amor. Ô Éfeso, não se esqueçam de arrependimento, né? Volte a praticar as primeiras obras. Ô Esmirna, toma cuidado com os falsos amigos. Ô Esmirna, toma cuidado com aqueles que batem nas tuas costas e diz, conta comigo. E a igreja de Pérgamo? O que acontece na igreja de Pérgamo? Nós vamos ver agora. Aonde está escrito isso, irmão Evanildo Magno? Está em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 12. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Terceira igreja de Pérgamo, terceira carta à igreja de Pérgamo. Vamos lá? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, diz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as suas obras, e onde habitas, que onde está o trono de Satanás, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina de Nicolaitas, o que aborreço. Arrependa-te, pois quando não tem breve ver-te a ti, e contra eles habitarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir os que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra, oh glória, branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Coisa boa da parte de Deus. Igreja de Pérgamo. O que acontecia na igreja de Pérgamo? Primeiro, a igreja de Pérgamo era uma igreja, irmão. Era uma igreja que tinha um templo muito bonito na igreja de Pérgamo. E visto que também a igreja de Pérgamo havia pessoas, né, idólatras. Isso entristece muito a Deus. A idolatria é algo terrível. A idolatria a ídolos é algo terrível. A Bíblia já vai dizer em Salmos, capítulo 115, que foram deuses feitos por mãos humanas, a qual Deus não habita dentro deles, né? E aqueles que os fazem se tornam como um, né? O Senhor vai dizer à igreja de Pérgamo, olha, igreja de Pérgamo, né? Eu tenho visto as tuas obras e o quanto vocês têm sido fiéis. Quem são esses fiéis? Né? Quem são essas pessoas? Essas pessoas fiéis, eu poderia dizer que essas pessoas fiéis são aqueles que permaneceram, né? Que não se misturaram, visto que não foi fácil, porque alguns andavam na doutrina de Balaão, né? E dos Nicolaitas, a qual pessoas, né, adoravam outros deuses e também fazia ali imagem, fazia altares a outros deuses. É bem verdade, irmã Fabiana Oliveira, que o Senhor, ele não divide a tua glória com ninguém. O Senhor é um Deus que tem ciúme dos teus filhos e não divide a tua glória, né? A Bíblia vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Eu não estou falando de parede, mas eu estou falando de imagem, né? Feito por mãos de homem, ídolos. Agora, é bem verdade que ídolos
ídolos não quer somente dizer estátua, não. Ídolos você pode ter uma pessoa, você pode ter um ídolo seu, né? E Deus não se agrada disso, Deus não se agrada dessa posição. A Bíblia vai dizer que dentro desse meio religioso, dentro desse meio idólatra que o povo vivia na época, o interessante é que Deus olha para a igreja de Pérgamo e ele vai dizer claramente: eu conheço as tuas obras e sei a dificuldade que vocês passam aí, habitando no meio de um povo, até mesmo de impuros lábios. Eu vejo que vocês passam aí, habitando no povo, no meio de um povo que é adólatra, é um povo que adora outros deuses. Agora, o Senhor vai destacar uma pessoa muito importante aqui. Quem é essa pessoa? Um remanescente, irmão Vandinho, irmã Fabiana, irmão Henrique Escobar. O Senhor vai destacar aqui Felipe Nunes, uma pessoa. Quem é? Cleópatas. Olha que coisa linda. Quem é então melhor dizendo, Antipas? Quem é esse Antipas? Quem é este homem? Este homem é um guardador das palavras de Deus. Este homem é uma fiel testemunha. O Senhor vai dizer esse testemunho dele. Antipas é uma fiel testemunha. É alguém que guardou a fé. É alguém que não se misturou. Oh, meu Deus! É alguém que mesmo vendo o pecado diante de si, ele não aceitou aquela situação. E é bem verdade, irmã Pamela Garcia, que todos aqueles que não aceitam a vontade do inimigo, irmão Vandinho, irmã Raíssa, é bem verdade que essas pessoas são perseguidas, é bem verdade que essas pessoas são afrontadas, e muitas das vezes, na época de Jesus, ou na época que os discípulos estavam aqui passando, a Bíblia vai dizer que eles eram mortos, que eles eram perseguidos, que eles eram açoitados. Sim, a Bíblia diz então que este Antipas, ele vai fazer a diferença, ele vai ser a fiel testemunha. Sabe o que eu acho interessante quando eu leio este escrito sobre Antipas? Eu acho muito interessante, porque Antipas vai nos destacar alguns crentes nos dias de hoje. Não tem sido fácil, o carnaval tá aí, carne à vontade, está uma bagunça só, e muitas das vezes, quantas pessoas que caem nessa decadência espiritual. A igreja de Pérgamo estava nessa decadência espiritual, olhando para estas coisas, olhando para a idolatria, adorando outros deuses. Mas Deus está chamando a nossa atenção aqui nessa manhã, dizendo para mim e para você, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de provação, que eu e você sejamos esta fiel testemunha a Deus. É bem verdade, irmão Vandinho, que o Felipe Nunes, é bem verdade que o testemunho da pessoa vale mais do que muitas palavras. Eu já trabalhei com o Felipe Nunes aí algum tempo atrás, e ele sabe o que eu estou falando, o quanto eu passava ali naquela empresa, o quanto a gente passava por ser cristão, o quanto a gente passava por ser um servo de Deus, a gente passava muitas coisas, porém o Senhor é aquele que sempre nos guardava, o Senhor é aquele que sempre estava conosco, uma fiel testemunha. Não importa a região onde você está, não importa se é na igreja, não importa se é fora da igreja, não importa se é dentro de uma sala de aula, numa faculdade, o que importa é que você seja a fiel testemunha. E sabe o que é interessante? Que talvez Felipe Nunes, as pessoas que estavam ao redor de Antipas não reconheciam, as pessoas que estavam ao redor dele não estavam nem aí para ele. É bem verdade, irmã Marcinha, que quando as pessoas olhavam para Antipas, as pessoas olhavam para Antipas e pouco caso fazia dele, mas Deus que está no céu, ele conhecia Antipas, e sabe quem é que dá testemunho de Antipas? Não é João, é o próprio Deus falando para João: João, escreve e fala sobre Antipas, porque eu conheci as obras de Antipas. Aí eu quero abrir um parênteses para dizer para alguém aqui nessa manhã: não importa se as pessoas não estão te reconhecendo, não importa se as pessoas não estão te vendo, e mais, não importa se aqui na terra ninguém te dá valor, saiba de uma coisa: os céus te valorizam, os céus te guardam, os céus te reconhecem. Oh glória! Se
ninguém aqui nessa terra te reconhece pelos teus feitos, pelo que você tem praticado. Não espere ser galardoado aqui na terra. Saiba de uma coisa, que o Senhor também lhe vai dizer, para que toda a igreja ouça a palavra de Deus. E ele diz, porque aquele que vencer, aleluia, eu vou dar para ele o direito de comer do maná escondido. É coisa linda, é coisa rica, é coisa que só Deus sabe. A pessoa terá o direito, aleluia, da parte de Deus de receber, primeira coisa, o maná que Deus dará para ele. E é bem verdade que quando nós lembramos de maná, irmão Vandinho, Raíssa, nós logo se lembramos, irmã Pamela Garcia, do povo no deserto. Quando Deus fala de maná, Deus fala de provisão. Deus fala que jamais deixará, oh meu Deus do céu, alguém pega isso aí em nome de Jesus Cristo. Deus jamais deixará faltar o pão de cada dia para alguém. Deus jamais deixará faltar a necessidade para alguém. E mais, ele está dizendo para essa pessoa, se você permanecer, eu vou te dar, ao que vencer eu darei de comer do maná. Aleluia, que privilégio comer do maná que Deus prepara. Mas há uma situação que nós precisamos entender aqui. Deus está dizendo, eu vou dar o direito ao que vencer. Não é quem começa bem, não é quem está no meio bem, não. Deus está dizendo, aquele que vencer, vos darei o direito de comer do maná. Olha que coisa boa, irmã Pamela Garcia. Deus nos dá o direito de comer do maná, a qual Ele mesmo está preparando. E mais, Deus tem mais aqui no versículo 17. E também eu vou dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um nome escrito, ou um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos dará uma pedra com um nome escrito nessa pedra, uma pedra branca, uma pedra linda, e ninguém saberá, senão a pessoa que o recebe. Então posso dizer com certeza, claramente, que nessa manhã vale a pena ser fiel como Antipas. Eu tenho uma convicção que Deus está falando, Antipas, eu vou te dar o direito de comer do maná. Antipas, eu vou te dar o direito. Eu vou tirar o direito de receber a pedra com um nome branco, que esse nome só você saberá. Talvez aqui na terra ninguém te reconhece, mas lá no céu tem um novo nome da parte de Deus para mim e para você. E eu acredito que eu não vou sozinho, você vai comigo também. Eu não quero te deixar aqui, é por isso que eu estou dizendo uma palavra para você. Vamos para o céu, vamos nos preparar para ir para o céu. Vamos renunciar à idolatria, vamos renunciar aquilo que desagrada a Deus, vamos renunciar ao ídolos. Quantas pessoas pegam um homem e dizem, esse é o meu ídolo, né? Antigamente eles faziam a imagem e diziam, é o meu ídolo. Hoje nós pegamos o ser humano criado por Deus, criatura de Deus, filhos de Deus, e colocamos ele como nosso ídolo. Então que nessa manhã você possa, em nome de Jesus Cristo, se apegar mais com Deus, entregar tua vida a Deus, que o Senhor tem algo melhor para você. Maná que Deus tem preparado. Ele tem uma pedra branca, e nessa pedra branca tem um novo nome, que só saberá aquele que o recebe, e aquele que vencer é o que receberá. Então que nessa manhã você receba esta palavra. Igreja de Pérgamo, se a parte da idolatria, sai das confusões de Balaão, aquele que preparava tudo para contender contra Deus, preparava banquetes contra Deus, mas que nessa manhã a gente não sentemos na mesa de Jezabel, ou quem sabe de Balaão, e possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso Pai, e possamos receber vida eterna para a glória do nome do Senhor. Amém?